Seja bem-vindo à primeira live da Escola do Alto. Eu estou ajustando aqui o ângulo. Sobre a primeira aula, que é a renovação da mente. E eu estou aqui com o pessoal, já vou deixar eles entrar aqui no Zoom. Então eu vou estar olhando para cá, mas eu estou deixando aí para vocês também participarem desse primeiro momento. E aí, logo mais eu vou dar sequência. Eu vou falar sobre renovação da mente, sobre como funciona a escola. E se você quiser, ainda vou deixar algumas pessoas entrarem, caso você queira participar dessa turma ainda, você pode entrar. Então, isso aqui é mais para você ter uma ideia de como a gente faz algumas coisas. Obviamente que eu vou passar para o Zoom aqui daqui a pouco e logo mais eu vou desligar aí e ficar só com os alunos, ok? Então, seja bem-vindo. Logo mais eu vou falar sobre esse assunto de como renovar a mente na prática, ok? Vamos lá, deixa eu aceitar o pessoal aqui. Peraí que o pessoal... Não, vamos lá, deixa eu desmutar o meu papel aqui. Vai. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Natália, tudo bem? Perdão o atraso, eu acabei saindo de um outro compromisso para esse. As quartas-feiras acaba sendo corrido, mas é o melhor dia, apesar de tudo, para a gente estar aqui. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? O pessoal do grupo está escrevendo também ao mesmo tempo. Estou tentando olhar em todas as telas possíveis aqui para ver se não esqueci de ninguém. Alguém de vocês já assistiu às aulas? Como é que vocês estão? Estão mais ou menos? Já deram pelo menos a introdução? Como é que vocês estão aí? Escrevam no chat ou se quiser abrir o microfone. Como é que estão a interação com vocês para a aula? Comecei a introdução à primeira aula, muito bem. Obrigado, Juliana. Você que está nos assistindo, eu estou transmitindo no Instagram também, pelo menos a primeira parte, para o pessoal receber algo novo aqui. Eu estava estudando sobre esse assunto da primeira parte da Escola do Alto, que é sobre renovação da mente, e tem algumas coisas extras a mais que eu quero compartilhar com vocês. E esse primeiro dia, normalmente, eu faço mais para tirar dúvidas de vocês e em relação ao comecinho, das boas-vindas, se vocês têm alguma dúvida, e aí depois a gente parte para um pouquinho de conhecimento extra, e aí depois a gente faz uma dinâmica rápida hoje, e aí depois a gente vai se encontrar só daqui a algumas semanas. Vocês vão receber um cronograma. A Fabiola, que trabalha com a gente aqui, ela vai estar auxiliando no grupo, como ela já tem feito esses dias, e ela vai passar as próximas datas, mas normalmente, sempre nas quartas-feiras, às 9 da noite, é quando a gente faz a live, tá bom? Venham preparados, hoje o pessoal não está com a câmera aberta, mas venham preparados para abrir a câmera e interagir. Na verdade, como eu falei, eu sempre falo, esses momentos são os momentos mais preciosos, onde a gente, na verdade, faz exercícios e coloca na prática aquilo que a gente está aprendendo. Se alguém, não sei se a Fabiola está aqui já, não chegou, o pessoal não está achando o link lá, mas não sei se... no grupo do WhatsApp, se alguém quiser puder me ajudar, escrever lá. Acho que o pessoal acho que tá chegando. O pessoal tá chegando aqui. Ok, só viu a primeira, então vocês viram a parte de verdades e mentiras já, é isso? É isso que vocês viram? Verdades e mentiras. Essa aula, gente, essa primeira aula é a aula que mais transformou, talvez uma das que mais transformou a minha vida, foi entender como funciona a dinâmica de Romanos 12, 1 e 2, né? Se vocês assistiram lá, o texto fala que para a gente ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos transformar nossa mente, e que vem de não se amoldar a esse mundo. E aí, num versículo antes, fala de sacrificar, significa de você dar um culto racional, que é um sacrifício vivo, ou seja, toda renovação da mente, ela passa por um processo de sacrifício. Toda transformação, ela passa de um sacrifício. Esses dias eu estava até ouvindo um pastor falar, que ele falou assim, é mais fácil muitas vezes sacrificar finanças e sacrificar tempo do que muitas vezes sacrificar as nossas convicções. E só que a transformação, ela vem da gente sacrificar. Quando eu falo sacrificar, é abrir mão daquilo que eu acredito para assumir algo novo que Deus tem para mim. Então, sobre isso que é a primeira aula, a gente entende um pouco isso. E aí a gente acaba aprendendo esse processo, e aí eu
a gente passa dali para frente, a gente vai renovar. Por que eu dou essa primeira aula sobre isso? Porque a gente vai apresentar vários conteúdos novos, né? Eu falo que a Escola do Alto ela tem o foco de mostrar quem você é em Cristo, e aí você vai sendo confrontado com quem você é hoje, e você vai ter que ter sempre uma decisão de abrir mão daquilo que você pensava antes para abraçar o novo. E nesse começo da live eu não vou ainda interagir tanto com vocês, porque eu vou falar aqui com o pessoal do Instagram também, mas daqui a pouco eu vou fechar o Instagram e a gente vai conversar, quero conhecer vocês um pouco mais. Mas eu quero falar um pouco sobre essa questão da renovação da mente. Lá em Números 13 tem a passagem bem conhecida que vocês devem conhecer, quem está há mais tempo na igreja, acho que número 13:33, se não me engano, é o versículo que fala sobre como os espias voltaram da Terra Prometida, quando eles voltaram de olhar espiar a Terra. E eu quero começar com isso, e depois a gente vai avançar para outras coisas. Eles voltaram falando assim, e quando eles voltaram, eles viram os gigantes, e eles falaram assim, olha, nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E aí logo depois eles fazem uma outra afirmação que é muito incrível. Eles falam assim, que também vimos ali gigantes, filho de Enoque e tal, descendentes de gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles chegaram lá, não sei quantos lembram dessa história, mas o povo tinha saído do Egito, do tempo de escravidão, e aí eles iam para a Terra Prometida. E quando eles chegaram lá, Moisés mandou 10 espias para espiarem a terra, ver como é que era a terra, o que eles iam fazer. E aí eles voltaram com essas informações. Pessoal, é uma terra de gigantes. E aí eles tiraram uma conclusão a respeito deles. Eles falaram assim, nós éramos como gafanhotos diante deles. Essa era a visão que eles tinham de si mesmos. E aí eles assumiram que eles também falaram a mesma coisa. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, a maneira que eles se enxergaram foi como eles projetaram que os outros também enxergaram a eles. E porque eles se enxergaram daquela maneira, o que aconteceu? Eles tomaram uma decisão de não enfrentar o gigante. E quando eu falo desse tema de renovação da mente, o que acontece? Muitos de nós, e o mundo na verdade, ele é assim, você é definido pelos teus resultados. Então se você tem uma formação, você tem resultados na sua vida, as pessoas olham para o teu passado, teus amigos, teus vizinhos, parentes e falam, fulano de tal, Maria é assim, Conrad ele é assim, ele sempre foi assim e esse é quem ele é. Então as pessoas, você tira essa conclusão a teu respeito e você vive a partir disso. Só que no reino de Deus é o oposto. Você olha primeiro para quem Deus te chama para ser e aí você começa a se alinhar com isso. E uma das coisas que uma ilustração que eu gosto de uma autora chamada Wendy Bachman, ela usa um exemplo que ela fala assim, uma macieira, ela é uma macieira mesmo antes dela dar frutos. E se alguém cortar uma macieira antes dela dar os frutos, ela mesmo assim continua sendo uma macieira. E o fato é que quando a gente nasce em Deus, a gente nasce novamente em Deus, que é o tema dessa escola, né? Colossenses 3 fala que agora que você morreu com Cristo, e você agora está escondido em Deus, a tua vida agora está nele. E aí o que acontece é que eu preciso começar a olhar minha vida nele, para ir começar me alinhando com quem eu serei no futuro. E aqui é uma coisa muito interessante, porque mesmo que você ainda não esteja vivendo os frutos dessa vida com Deus, você mesmo assim é filho de Deus. Mesmo que você seja uma macieira que ainda não está dando frutos, você continua sendo uma macieira. E aí muitas pessoas perguntam, mas como que assim eu vou orar por cura? Como que assim as pessoas vão ser curadas? Eu nunca vi alguém sendo curado através da minha vida. Esse é o ponto. Você ainda não é uma macieira dando os frutos, mas você já é uma macieira. Deus já te chamou para você manifestar essa realidade do reino aqui na Terra. Então o que nós vamos fazer aqui na escola? A gente vai aprender a renovar nossa mente para a gente começar a se ver como macieira, não como eles. Eles se viam como gafanhotos diante dos gigantes. E o que aconteceu? Eles não foram enfrentar os gigantes, porque eles permitiram que as circunstâncias ou o resto definisse quem eles fossem. E é isso que o inimigo faz o tempo todo nas nossas vidas. Ele pega e coloca intimidações ou inverdades, às vezes desde a nossa infância, e que façam com que eu me torne uma pessoa. Mas aquilo que eu sou hoje não necessariamente é a versão verdadeira de quem eu sou. Na verdade, quem eu sou hoje é fruto das conclusões que eu tirei
a respeito do meu passado. É quem eu me tornei, mas não quer dizer que eu vou me limitar a isso. E isso é muito importante porque o meu passado, aquilo que aconteceu no meu passado não tem mais como me influenciar. Sabe o que me influencia do meu passado? É a conclusão que eu tirei dele. Algo que aconteceu pontualmente na minha vida só me influencia hoje porque eu trago para o tempo presente uma conclusão que eu tirei daquele momento, daquele dia. Então eu preciso aprender que eu posso olhar para esses momentos do passado e perceber que eu aprendi enganos e mentiras a respeito daqueles momentos. E no momento que eu identifico o engano, a mentira, eu tenho a possibilidade de levar isso para a presença de Deus, para o Espírito Santo, e confrontar. Isso aqui que eu me tornei hoje é fruto das minhas experiências, das minhas circunstâncias. Mas isso alinha com a palavra de Deus? Se alinha, ok. Se não alinha, eu posso sacrificar isso aqui, ou abrir mão disso e abraçar o novo, e aí eu posso viver essa realidade nova. Então, e uma das coisas que é interessante, uma ilustração que eu gosto, por exemplo, vamos dizer que você foi convidado para... essa é uma ilustração boa, escutei essa semana. Vamos dizer que você foi convidado para pilotar um avião, tá? Imagine que chega um convite para você pilotar um avião. Olha que oportunidade incrível. Quantos de vocês iriam aceitar esse convite? Talvez se tiver um piloto aqui, vai aceitar o convite. Mas a maioria dos vão falar assim, você é louco, eu não sei pilotar o avião. Então por quê? Porque você olha para aquela realidade e você fala assim, isso não faz parte de mim, eu não consigo fazer isso. Quem sou eu para pilotar um avião? E aí o que acontece? O nosso cérebro ele funciona para todas as outras coisas da mesma maneira. De repente, Deus fala para você, ei, você vai falar com pessoas e você vai transformar pessoas com a sua fala. E aí o teu cérebro fala, ei, você não é piloto, você não é aquele que fala. Então você não abraça essa oportunidade. Por quê? Porque você, assim como você que não é piloto, não vai assumir a responsabilidade de pilotar um avião, você, naquela hora, você nega essa realidade. Então o que acontece? Quando... Peraí que tem um pessoal esperando aqui. Esperar o pessoal entrar aqui. Então quando eu aceito um convite que vai muito além daquilo que eu já vivi até hoje, o que acontece? Eu nego aquilo automaticamente, porque não faz parte de quem eu sou, até aqui. E o reino de Deus, ele é assim, o reino de Deus, você está vivendo uma vida até aqui, em uma realidade. E de repente, ele te apresenta uma realidade aqui em cima. Ei, vamos pilotar um avião? E você fala assim, não, mas eu não sou piloto de avião. Como que eu vou aceitar esse convite? Não, mas você já é um piloto de avião. Não, mas eu não tenho experiência de piloto de avião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar toda a minha vida para me alinhar com aquilo que Deus já está falando no meu respeito. Então isso é muito importante porque o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, elas são contra-intuitivas. E, inclusive, eu tenho uma teoria que o inimigo, ele olha o teu potencial desde a sua infância. Ele olha o teu histórico, a tua família, e ele normalmente tem o alvo de te travar exatamente naquilo que você deveria estar fazendo. Então, eu até postei um vídeo de uma pessoa esses dias, repostei no meu Instagram, mais ou menos a mesma ideia. Então, por exemplo, você foi chamado para falar. Onde que o inimigo vai te atacar? Na sua voz. Você foi falado para ter exposição. Onde que ele vai te atacar? Te travar na hora da exposição. Então, normalmente as nossas áreas de destino estão exatamente nas nossas áreas de ataque. Inclusive tem uma aula lá, vocês vão perceber que tem uma aula chamada Destino, onde eu falo isso aqui com mais detalhe. Mas tudo isso para dizer o seguinte, às vezes Deus ele vai fazer questão de mostrar algo para você que para você não faz sentido algum, porque é exatamente o oposto daquilo que você está vivendo, porque de fato Deus está te chamando para isso. E uma das coisas agora, falando já do profético, que algumas pessoas, mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando aqui com mais clareza, pelo menos aos alunos, é que muitas vezes algo que Deus usa outras pessoas para nos encorajar, e a gente chama isso de uso do dom profético, é que as pessoas elas vão olhar para você, ou vão estar orando por você, e o Espírito Santo vai falar algo a teu respeito, e na hora aquilo que vai ser falado para você, fala assim, não, mas isso não faz sentido para mim, porque isso é muito além do que eu estou vivendo hoje. E aí o que Deus está fazendo naquele exato momento? Ele está falando assim, ei, o céu te vê dessa maneira,
Você talvez ainda não se veja dessa maneira, mas o céu te vê dessa maneira. E eu queria te propor que durante a escola você vai receber informações que vão chocar com a tua realidade de hoje. E tá tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, que naturalmente você vai resistir a essas informações. E o que eu quero que você faça, eu quero que você abrace, pelo menos com curiosidade, aquilo que a palavra de Deus fala a teu respeito. Ok? Então, muitas pessoas... eu quero falar algumas coisas aqui em relação a isso, da maneira que a gente pensa, como que a gente limita isso. E aí, daqui a pouco nós vamos para tirar dúvidas e interagir entre a gente. Mas eu queria já dar esses primeiros 20 minutos até para a gente já falar do tema que é essa primeira aula que vocês já assistiram. Deixa eu lembrar aqui de algumas anotações que eu fiz. Bom, e uma das coisas que eu sempre falo é que o enganado, por definição, ele não sabe que está enganado, né? E toda mentira, ela nunca parece mentira quando ela é um engano. Então eu preciso aprender que áreas que eu ainda não estou vivendo a realidade de Deus, normalmente eu estou preso em mentiras. E por isso que a primeira aula se chama Verdades e Mentiras. Porque a nossa vida, ela está normalmente dividida nessas duas ênfases, nessas duas possibilidades, desculpa. Ou eu acredito numa mentira, ou eu acredito numa verdade. E aí o que acontece é, quanto mais eu alinho a minha vida com a verdade, mais eu me torno capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que eu preciso entender e aí eu brinco assim, né? Você fala aí para a pessoa do quadradinho do seu lado, você está enganado. Isso eu posso te afirmar com certeza. Por quê? Porque todos nós estamos enganados em alguma área da nossa vida. E por isso que eu falo que todo aluno da Escola do Alto, ele tem que sair ninja em algumas coisas. É o meu linguajar, você tem que ser ninja em algumas coisas. O que eu quero formar você ser um ninja em renovação da mente. Essa é uma das coisas que eu quero que você saia daqui. E nós vamos equipar você, pelo menos até a metade da Escola do Alto, para você ser ninja nesse aspecto. Por quê? Porque quanto mais rápido eu for em identificar um engano e transformar e renovar a minha mente para uma verdade, mais rápido eu começo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tenho que ser ninja em identificar enganos. E aí, como que eu identifico enganos? Se o fruto da minha vida não alinha com as realidades do alto. Então, por exemplo, se eu vivo em medo. Se eu vivo em medo, o medo, o que é? É, na verdade, fé em uma mentira. Obviamente, não é medo de um cachorro que está latindo do teu lado, tá? Mas se é uma vida presa em medos, provavelmente você... O que é o medo? O medo é fé numa mentira. É fé em algo que te traz esse sentimento de medo. Então, se eu vivo preso em medo, provavelmente eu estou crendo em algumas mentiras. E é isso que eu preciso começar a identificar. Pensando, o que eu estou acreditando aqui? E é aí que essas perguntas que eu falo para o Espírito Santo, mas como que eu escuto a voz de Deus? Esse é o próximo modo. E o modo do ouvindo Deus é justo para que você aprenda a ouvir o Espírito Santo no dia a dia, não só em momentos super espiritualizados, mas é você ouvir a voz de Deus nesses momentos. Então, e uma das coisas que é interessante na renovação da mente que acontece é que quando você abraça uma verdade, a primeira coisa que vai acontecer quando você começar a abraçar uma verdade vai parecer artificial, tá? E esse é um bom sinal, tá? Por quê? Porque você nunca viveu aquela realidade na sua vida antes. Então, por exemplo, vou pegar aquele exemplo que eu acabei de falar de você falar em público. Vai parecer estranho você falar em público. Por quê? Porque parece artificial. Por quê? Porque eu nunca fiz. Então, é normal parecer artificial, mas você está decidindo não alinhar a sua vida por aquilo que você viveu até aqui e alinhar com a palavra de Deus que diz que tua palavra libera vida, que a tua palavra libera graça sobre os que ouvem. Então, esse aqui é um ponto importante nessa jornada. Que mais que eu queria conversar com vocês? Então, assim, uma das coisas que essa mesma Wendy que eu comentei aqui, ela estava meditando sobre isso e ela falou, Deus estava falando para ela escrever livros, né? E aí ela estava orando por isso, Deus me dá, né, direção, e ela começou a declarar assim, vou escrever livros, ela começou a orar sobre isso e tal, e aí Deus falou para ela assim, pare de falar isso, fale que você comece a declarar quem Deus já fala que você é, fala que você é uma autora. E aí ela falou assim, não, mas eu não sou uma autora, por definição no dicionário, autor é alguém que já escreveu um livro. E aí que vem essa analogia novamente da árvore de maçã. Se Deus já te vê como um autor, não importa se você já escreveu um livro. Você já é um autor. Então,
Se você nunca viu alguém ser curado através da sua vida, não é por isso que você não é alguém que pode ser usado por cura, para levar cura para as pessoas. Por quê? Porque não é por aquilo que você tem de resultado no passado, mas é por aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Então é essas coisas que vão começar a acontecer com você. De repente vão começar a surgir desejos, ou você vai se lembrar de sonhos no passado, onde Deus já falou com você, ou algo já foi destacado, que você admirou alguém, você sabe que aquilo é para você, e você abriu mão porque fala assim, não, isso aqui não faz sentido na minha vida, mas Deus ele vai te levar para esse lugar. Porque eu creio que nesse tempo Deus está levantando pessoas para fazer exatamente coisas fora da casinha. Eu gosto muito de uma frase do Bill Johnson, que é o pastor aqui da igreja que eu frequento, que eu trabalho, que ele fala assim, eu creio que todos são chamados para fazer algo ao longo da vida, que no final da vida as pessoas, né, seja no teu momento do funeral ou em algum momento, eles vão olhar para a tua vida e falar assim, é impossível que essa pessoa fez aquilo sozinha ou por conta própria. Teve algo de Deus ali. Então todos nós fomos chamados para fazer algo que vai além da nossa capacidade, que vai além daquilo que... Por quê? Porque nós precisamos contar com essa questão espiritual, aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. O que mais? E tudo isso que eu estava falando ali antes, eu vou parar de falar quando dar aula aqui, porque eu quero interagir com vocês, que a aula já tem muitas gravadas. Quando eu dei aquela ilustração do piloto, que se você não é um piloto e vem uma oportunidade para você pilotar um avião, você não vai abraçar esse convite. Por quê? Porque você não se vê como piloto, você não tem as habilidades, certo? Seria uma responsabilidade até. Tudo isso também, eu fiz o paralelo, né? Isso pode acontecer com várias outras áreas da nossa vida. Então, seja falar em público, seja fazer um projeto novo, algo que Deus coloca no teu coração. Então eu quero te convidar que ao longo, eu sempre falo para as pessoas, mas você poderia falar muito mais do que a Escola do Alto faz, né? O pessoal que me ajuda, por exemplo, sei lá, se querem divulgar a escola. Fala que pessoas vão ter liberdade na área de finanças, fale que pessoas vão ter liberdade, sei lá, até na área sexual, vão ter liberdade... Porque tem tantos testemunhos na Escola do Alto sobre tantos diversos romperes na vida das pessoas, que um momento que você começa a perceber que você está se limitando, você começa a perceber que tem tantas áreas da nossa vida que eu ainda não estou fluindo a liberdade completa que Deus tem para mim, que aí eu começo a ir atrás, eu brinco que a gente é caçador de mentiras, né? E aí tem gente que tem romper na área de finanças, porque imagine, se você percebe que Deus está te chamando para você empreender, só que tua experiência, né? Eu não sou piloto de avião, eu não sou empreendedor, eu não sou aquilo, meu resultado da minha vida não é esse, e você está sendo chamado para fazer algo nesse nível, o que você faz? Eu não sei pilotar avião, então eu resisto a esse convite. Então, você ser bem sucedido financeiramente, não faz parte da minha, eu não sei pilotar esse avião, eu não vou ir para esse lugar. Então, enquanto você não se vê nesse lugar, você vai rejeitar tudo que envolve aquilo. Por quê? Porque eu não sou piloto de avião. Vocês estão me entendendo? E a palavra de Deus, eu estou fazendo esses paralelos com coisas práticas, porque no nosso dia a dia é mais fácil de identificar, né? Então, às vezes, a gente se limita a fazer algo que está já limitado pela minha experiência do passado, justo por isso. Porque, inclusive, o nosso cérebro, na aula eu falo bastante sobre isso, né? Existe uma rejeição, inclusive, do nosso corpo, muitas vezes. Quantos aqui já não entraram numa festa onde já tinha um monte de gente desconhecida e o que foi tua primeira reação? Foi se esconder, ou ir para o banheiro, ou ir lá para fora, ou ficar num cantinho. Por quê? Porque o teu corpo mesmo já te coloca num canto, porque você mesmo não se vê confortável naquele lugar. Então, tudo que é novo, tudo que é diferente, o nosso corpo tende a rejeitar e a ter resistência. Por quê? Porque nós fomos feitos para uma autopreservação e para o conforto. Então, se fosse voltar 500 anos, 1000 anos ou 2000 anos atrás, as pessoas viviam numa sensação de insegurança muito presente, né? Os animais, esse tipo de coisa que existiam. Então, qualquer coisa que representasse alguma ameaça, existia nosso próprio corpo foi projetado para uma autoproteção. Então, tudo que é desconfortável, tudo que parece diferente, o nosso corpo ele estabelece um alerta de perigo. E aí eu normalmente me fecho e rejeito aquilo que está acontecendo. E o que eu quero, já nesse começo, falar é que muitos momentos durante a escola, vocês vão ter
esse mesmo efeito dentro do... Você vai perceber teu corpo assim, até falando assim, será? Ou você se fechando. Mas eu quero que você substitua isso por uma curiosidade. E que você fale assim, e se eu estiver enganado nessa área? E se Deus tem algo além daquilo que eu tenho vivido hoje? E o convite para essa escola, é por isso que ela se chama Escola do Alto, é que você se veja na perspectiva do alto, que é a perspectiva que Deus tem para você. E aí você vai começar a viver a partir desse lugar, não mais a partir do seu passado. Então, eu queria só começar já com essa reflexão. Na escola eu dou vários outros textos bíblicos, a gente lê Efésios 4, 17 até o, acho que é o 27, é o último que eu cito. A gente fala sobre Romanos 12, 1 e 2, que eu falo mais com calma sobre essa aula. Dou mais exemplos práticos, mas eu queria já puxar esse assunto aqui e ver como é que vocês estão. E o pessoal que está no Instagram, eu vou agora para o Zoom aqui, que eu quero conversar com os alunos, tirar dúvidas da plataforma, do que vocês tiverem, dos assuntos que vocês já leram. Quero também conhecer um pouco de vocês e o pessoal do Instagram, eu vou dar tchau para vocês. Qualquer dúvida, escrevam nos stories, talvez eu vou colocar uma caixinha, não sei, mas é isso. Deus abençoe vocês.